Amém. Graças a Deus. Amém. Há muitos anos atrás, um jovem senhor, chamado Padre Jonas Abib, né, Nelson? Movido pelo Espírito Santo, suscitou para nós um tempo novo. O tempo do louvor, da adoração. Movido pelo Espírito Santo, porque ele foi batizado no Espírito Santo, e como os apóstolos, lá no cenáculo, uma vez batizados no Espírito Santo, ele já saiu em missão. O Padre Jonas já saiu incendiando por onde passava. E um dos efeitos desse batismo no Espírito Santo, no qual ele foi batizado, mergulhado, foi justamente a musicalidade, foi justamente o serviço à igreja com a música. Recapitulando um pouco a história, porque eu e o Nelsinho, a gente estavam lá para acompanhá-lo, e ele ia nos confiando as coisas, e nós íamos realizando. Mas lá naquele tempo, nós quase não tínhamos músicas de louvor, de oração. Na Igreja Católica não tinha música de louvor, de oração, de adoração. Eram raras. As músicas cantadas eram mais voltadas assim para a catequese, com o Padre Zezinho, entre outros. Algumas músicas relacionadas também à teologia da libertação. Mas Deus, no movimento do Espírito, começou a suscitar nos nossos corações, e o Padre Jonas teve um papel fundamental nisso, que era preciso cantar uma canção nova. Daí também o motivo pelo qual ele deu o nome para a canção nova, de canção nova, um cântico novo. Cantai ao Senhor um cântico novo. Só que naquele tempo, como não tínhamos músicas católicas, nós cantávamos muitas músicas evangélicas de oração, de louvor. E não há problema nenhum nisso. Porque o louvor e a adoração não têm denominação. Às vezes as pessoas ficam falando, você não pode cantar esta música porque é evangélica, você não pode cantar aquela outra música porque é evangélica. Não, o louvor não tem fronteiras. Cante oportuno ou inoportunamente, e que também os evangélicos possam cantar as nossas canções, porque hoje nós temos boas canções, das quais eles se alegram em poder cantar. Eu sou testemunha de muitas igrejas evangélicas que cantam as nossas canções, e não há nada de errado nisso. Pelo contrário, somos irmãos. Estamos unidos no mesmo louvor, na mesma adoração. Aliás, a oração final de Jesus antes de morrer foi: Pai, que eles sejam um. E se existe uma realidade na qual nós podemos nos antecipar na unidade, é no louvor e na adoração. Pode ser que na doutrina, na teologia, haja divergências, o que é normal também. Divergência a gente tem até em casa, né? Pensamos diferente, olhamos por janelas diferentes. Quem está na janela do lado esquerdo vai ver uma imagem. Quem está na janela do lado direito vai ver outra imagem. Agora, se o que está na janela do lado direito começar a dizer: não, eu estou enxergando um painel com um carro, e o outro disser: não, você está errado, porque eu estou enxergando aqui uma parede. E os dois começaram a discutir porque têm visões diferentes, acabou a unidade. Nós não nos fixamos no que nos separa. Nós fixamos o nosso olhar naquele que nos une. E o louvor e a adoração nos une. Por isso,
Lá em 1900, em Guaraná com rolha. A gente cantava as músicas evangélicas, dos evangélicos que, por sinal, também não sabiam ainda compor as suas canções no Brasil, e traziam as canções do exterior, dos Estados Unidos, sobretudo, faziam versões e cantavam aqui. Quer ver que vocês vão ver uma música que nós cantamos, que os evangélicos cantaram, mas que veio de fora? Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita o seu Espírito. Conhece essa? Pode ir em frente, vai. Olha que beleza, vai. Deus, quero louvar-te. Sempre mais e mais quero louvar-te. Sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem seu poder. Quero levantar as minhas mãos a ti. Amém. Tem aquela também que diz assim: no meio dos louvores. O que há de errado aí, nessas canções? Nada. Pelo contrário, elas nos ajudam a rezar, a cantar, a glorificar a Deus. E tem gente que fica colocando picuinha onde não tem. Mas o Padre Jonas, que tinha uma visão além do alcance, não era o Thundercats, mas tinha visão além do alcance. O Padre Jonas, que tinha visão além do alcance, ele falava: vamos glorificar a Deus com as canções, e vamos, e vamos. Inclusive, Vem Louvar foi o tema do LP. Primeiro LP da série de 5 LPs que o Padre Jonas gravou, Vem Louvar. Nós estávamos lá, né? Eu era Beck, junto com o Nelsinho, minha esposa e outros. A série Vem Louvar, que foram 5 LPs. Deu nome à série para dizer: que lindo o caminho que Deus fez conosco. Só que passando o tempo, o próprio Espírito foi dizendo assim: vocês são filhos. E como filhos, vocês podem cantar. E eu quero inspirá-los. E na vivência da renovação carismática católica, do grupo de oração, dos encontros, das experiências de oração, dos aprofundamentos para líderes e tantos outros encontros que nós vivíamos, Rebanhão, Cenáculo em São Paulo, nós fomos sendo fomentados e começamos a compor as nossas canções. E os salesianos, benditos sejam os salesianos, Dom Bosco, criaram um festival onde nós, com as nossas canções, podíamos expressar e apresentar ao público também essas canções em festivais. Mas antes essas canções eram cantadas nos encontros de renovação, e começaram a ser cantadas também nas missas, nas igrejas, as nossas canções. Agora compostas por nós católicos, e agora brasileiras, genuinamente brasileiras. E foram surgindo compositores maravilhosos, com canções maravilhosas que têm ajudado o povo a cantar. Agora mesmo, nesse tempo, quantas canções maravilhosas têm surgido. Frei Gilson, que tem trazido canções tão lindas.
Fraternidade, João Paulo II, Canções para Rezar, Irmã Ana Paula, e tantos outros compositores, que a gente fosse enumerar aqui, a gente ia se perder. Para dizer, começou lá, mas o Espírito segue soprando sobre nós. Abra o seu coração, deixa fluir o canto. Abra o seu coração. Se o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. Outra música que era dos Estados Unidos, como é que a gente fala? Em inglês, né? E foi feita a versão. Louva a Deus, louva a Deus. Se o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. E quando a gente canta, a gente sente a coisa acontecendo. Aí vem o Nelsinho, compôs lindas canções para a igreja, a serviço da igreja. Quem não canta aí, Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão. É cantado aqui no Japão, no mundo inteiro. Coisa linda. Tem um tal de Eugênio Jorge que cantou aí, só por ti, Jesus, quero me consumir. Essa dói, hein? Tem Valmir Alencar, Celina Borges, canções maravilhosas, Adriana, tantos outros, chegando aí, Colo de Deus, é Colo de Deus, né? Isso, com canções tão lindas que têm ajudado o povo a rezar. Gente, algo de novo começou com o Monsenhor Jonas e permanece se renovando a cada manhã em cada um de vocês, em cada um de nós. E é assim que tem que ser, e é assim que deve ser. Mas é um processo demorado. Eu estava lá em 1982, 83 com o Nelsinho no festival, e ele compôs Anuncia-me, e eu compus És Precioso. És precioso para mim, Senhor, és grandioso, ó meu Deus. Lá no quartel, estava servindo a aeronáutica, metralhadora no peito, Deus me deu esta canção. Estava lá de guarda, me veio uma inspiração, eu escrevi, cantei, fui para o festival, o Nelsinho, com a equipe de piquete, ganhou a versão coral, e eu cantando pela primeira vez em público, ganhei a versão individual. Ali eu descobri que eu tinha um chamado à música, isso em 1983. De lá para cá, irmãos, foi amadurecimento. Permeado de dores e sofrimentos. Nelsinho sempre muito perto, junto comigo, ele, o Monsenhor Jonas, sabe das dores pelas quais eu passei, os sofrimentos. Só eu sei o preço que paguei nesses 46 anos de ministério, deixando a minha esposa tantas vezes sozinha com 5 filhos, correndo o risco de avião cair por muitas vezes, passando cada sufoco, sofrendo acidente nos 25 anos de sacerdócio do Padre Jonas, pai morrendo enquanto eu estava em viagem, morreu, e eu quando cheguei já estava no caixão na sala. Mas dizia, 25 anos de sacerdócio do Padre Jonas, faz tempo, no ano de 89, 90, sofri um acidente, quando fui cantar na missa em São Paulo, um carro bateu no nosso carro e eu quase morri. Tinha acabado de casar, fazia 5 meses. Minha esposa estava comigo no carro, também se machucou. Missão, música, vida. Porque adoração, irmãos, é mais do que entoar belos acordes. Adoração
é adotar um modo de vida, um jeito de ser. Deus não procura adoração, Deus procura adoradores. Se você ler o Evangelho, você vai ver que Deus procura adoradores. Virão dias em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, porque são esses adoradores que o Pai procura. Não é porque é essa adoração que o Pai procura, não. Deus procura adoradores, porque Ele sabe que onde está o adorador, aí tem adoração genuína, verdadeira. É aí que flui. E a música tem um papel fundamental nessa história. E bendito seja Monsenhor Jonas, que teve o start e se abriu. Bendito seja também o Padre Eduardo com o livro Louvemos ao Senhor. Quem já teve o livro Louvemos ao Senhor aí? Você é velhinho também, hein? Eu tenho lá em casa uma das primeiras versões, que foi feita em datilógrafo ainda. Não era nem impresso. Estou velhinho também. Para dizer, todo esse esforço para que a música chegasse à igreja e nos ajudasse a rezar. E hoje, graças a Deus, nós rezamos através da música. Hoje, graças a Deus, o Evangelho é anunciado através da música, é anunciado com poder e chega em lugares que nós não imaginamos através da música. Passou o LP. Passou. Parece que foi ontem que nós estávamos gravando LPs. Passou a fita cassete. Fitinha cassete do Manancial que nós gravávamos. As fitas cassetes do Padre Jonas, que nós espalhávamos pelo Brasil, boa semente do Evangelho. Passou. Aí já passou um CD também. E agora está esse negócio aí que eu nem sei dizer o nome. Sei que é digital. E ai de vós, se não acessar o digital. Não tem mais aparelho que toque CD, não existe mais. Os tempos mudaram. Mas a unção não muda. A unção que só o Espírito Santo pode dar está à disposição, à sua disposição. Depende de como você se abre a essa graça de Deus. Ah, como é maravilhoso estar aqui neste dia, dedicado a Santa Cecília, padroeira da música. Eu tenho um privilégio muito grande. Eu e a Adriana. Nossa infância espiritual, passamos aos pés de Santa Cecília, na nossa igreja dedicada a Santa Cecília, aqui do lado, em Cruzeiro. Uma das poucas do Brasil. Nós crescemos ali. Eu, muito jovem, cantava todo domingo na missa na paróquia de Santa Cecília. O meu ministério de música, o Grupo Mensagem, que depois virou o Grupo Mensagem 2000, depois virou Missão Mensagem Brasil, foi mudando de nome, nasceu na paróquia de Santa Cecília, era um grupo que cantava na missa aos domingos, e eu estava lá cantando. Grupo Mensagem 2000. E foi assim durante longos anos. E quando chegou o momento de nós deixarmos, sairmos, para trilharmos novos caminhos, porque Deus queria ampliar a missão tranquilamente, porque, irmãos, a vida é feita de ciclos. E você não tenha medo se Deus chegar um momento e disser para você agora, completou-se o tempo agora aqui, você vai servir em outro lugar e de uma outra forma. Pergunta para Deus, é isso mesmo, Senhor? Porque nós perguntamos, e Ele disse, sim. Agora vocês vão além fronteira desta cidade chamada Cruzeiro, eu estou enviando vocês. E o Padre Jonas, como sempre,
vinha e dizia, confirmando, vamos, vem comigo. E começamos a acompanhar, né, Nelsinho? O Padre Jonas nos encontros. Depois Deus foi levando a gente para o Brasil todo. E hoje, muitas vezes fora do Brasil, evangelizando. Mas tudo começou lá na paróquia Santa Cecília, em Cruzeiro. E o meu ministério pessoal começou numa capela da paróquia de Santa Cecília. E sabe qual era a capela? Do meu patrono, o patrono do meu ministério, São João Batista. Capela de São João Batista. Aquele que diz assim, ó, convém que ele cresça e que eu diminua. Mas hoje estamos celebrando Santa Cecília. E eu quero falar um pouco sobre esta maravilhosa Santa de Deus, que viveu lá no século III, nos anos 300. E que teve a sua vida ceifada num martírio, diria entre aspas, horroroso, mas ao mesmo tempo maravilhoso, porque Deus é capaz de tirar da maior desgraça um testemunho extraordinário. Naquele tempo, as mulheres, as jovens, eram entregues a casamento por seus pais, num acordo social, e mesmo contra a sua vontade, as meninas, as moças, eram obrigadas a casar com pessoas num casamento arranjado por interesses financeiros e outros de poder. E Cecília, já sendo reconhecidamente uma mulher de Deus, uma mulher que exalava o perfume de Cristo, uma mulher que manifestava a presença de Deus com a sua presença, quem se aproximava dela era impactado. Quem se aproximava dela se via questionado na sua vida de pecado e era provocado a mudar de vida. Cecília foi entregue num casamento desses arranjados. E ela teve que se casar. E se casando com este homem, contrariada, ela que tinha entregue a sua castidade, consagrada a sua castidade ao Senhor, por conta da realidade que ela vivia tão intensa de intimidade com Deus, ela queria ser totalmente entregue a Deus. Mas forçada, tinha que se casar. Esqueci o nome do marido. Quem sabe? Alguém sabe? Ninguém sabe. Mas eu vou dizer já. Valeriano. Agora eu lembrei até do irmão, Tibúrcio. Está associado, a cabeça do velhinho já está. Seu marido Valeriano. Ainda no momento do casamento ela disse, olha, vou casar com você, mas já fica sabendo que eu sou consagrado ao Senhor e que um anjo me guarda. Um anjo está comigo. Ele disse, conversa. Só que ele se aproximou de Cecília. E Cecília era a manifestação de Deus. Uma pessoa que a presença exalava Deus. E Valeriano foi tocado, profundamente tocado pela presença de Santa Cecília. E aquele homem que era completamente pagão se viu convertido.
E uma vez convertido, seu irmão também, que era do balacobaco, também se converteu, Tibúrcio. E para encurtar a conversa, por causa disso, e por não quererem negar a fé, esses dois homens foram os primeiros a ser martirizados, mortos, ainda antes de Cecília. Mas aí o prefeito daquela cidade, com sangue nos olhos, disse: essa mulher tirou do nosso convívio Valeriano e seu irmão. Ela não merece viver, ela vai causar um problema danado aqui, na nossa cidade. Se continuar assim, precisamos matá-la. Só que ela já era querida, o povo já conhecia Cecília. Ele disse: então vamos fazer isso em segredo, vamos tirar a vida dela. E lançaram-na numa câmara de ar quente. Uma câmara, uma sala, como uma... Como é que chama isso que a gente fica suando lá? Sauna, isso. Uma sauna. E trancaram-na lá dentro para ela morrer em segredo. E depois, uma vez asfixiada com aquele ar quente, que ela ficaria ali por horas, eles iam dizer: ah, morreu Cecília, mas morreu por uma causa natural, sem sinais de violência, só asfixiada. Colocaram-na lá, ela ficou um dia, uma noite, naquele lugar quente, absurdamente quente, e tinha que morrer, mas não morreu. Passadas várias horas, os soldados foram lá, abriram então aquela câmara, e ela saiu tranquila, ilesa, serena, porque havia uma brisa, uma cúpula de brisa ao redor dela que a preservou, porque ela era uma mulher segundo o coração de Deus. Então, ali, diante dos olhos deles, aconteceu um milagre. Aqueles soldados viram um milagre. Inclusive, alguns deles se converteram, dizendo: meu Deus, essa mulher é diferente, é de Deus. O prefeito ficou então ainda mais raivoso e disse: então, já que é assim, agora não importa, vai ser em público mesmo. E decidiu por degolá-la, cortar a sua cabeça, cortar o seu pescoço. E chamou então o algoz, que tinha aquele homem que era preparado para tirar a vida daqueles que eram condenados. E ele ia, irmãos, pasmem, matá-la com machadadas no pescoço. E ele vem então com esse machado, e diante ali daquele povo, começa a dar golpes. 1, 2, 3. E a cabeça não se separou do corpo, só ficou a ferida. E Cecília agonizando. Não podia dar um quarto golpe pela lei romana, eram só 3. Assim como não se podia passar de 40 chibatadas pela lei romana. Também não podia dar um quarto golpe, eram 3 golpes. Cecília foi acometida desta atrocidade com 3 golpes no seu pescoço e ela não morreu. Ainda ficou ali 3 dias agonizando. Mas por quê? Aquele homem queria matar assim aquela santa, porque ela não queria renegar a sua fé.
porque ela se manteve firme, assim como o seu esposo e o seu cunhado não quiseram renegar a sua fé. Ele queria que eles se dobrassem diante do Deus que ele tinha erigido lá, desse ídolo que ele tinha criado. E eles disseram: não, só a Deus é devido louvor. Diga comigo: só a Deus é devido louvor. E por causa disso, aquele homem queria matá-la. E contra a tradição, que lá deitada, tem até imagem, eu tenho a imagem em casa de Santa Cecília deitada assim de lado, com o corte no pescoço. E nas suas mãos, uma das mãos mostra os 3 dedos. E na outra, dizendo, não agora por palavras, mas com as mãos: eu creio no Deus Trino e Uno. Até a morte, 3 dias agonizando, os dedos anunciando em quem ela tinha colocado a sua confiança. Vocês estão vendo, vocês estão entendendo quem é a patrona, a padroeira desse ministério de música católica? Vocês estão percebendo a grandeza desse testemunho? Diz que enquanto ela estava ali, com a garganta cortada, ela sussurrava louvores ao Senhor, porque agora a boca não emitia sons. O louvor em meio ao sofrimento cria uma atmosfera para que Deus haja no meio de nós. Santa Cecília, bendita Santa Cecília, padroeira da música, bendita a Igreja Católica, que nos traz esta riqueza, na qual podemos olhar e nos espelhar e dizer: é preciso pagar o preço, é preciso oferecer o sacrifício, é preciso. Sofrer por sofrer é só sofrimento, mas sofrimento oferecido é sacrifício. Não sei o que você está sofrendo, sei o que já sofri e que estou sofrendo, mas o que você está sofrendo eu não posso mensurar. Mas uma coisa eu sei: se você oferecer este seu sacrifício ao Senhor, não será em vão. Não sei qual é o preço que você está pagando para servir o Senhor lá na sua comunidade, no seu grupo. Não sei se os anseios do seu coração não têm sido atendidos. Mas não é sobre você, é sobre Ele. É sobre Deus. Nós não vamos a Ele para ver os nossos anseios atendidos. Nós vamos para justamente glorificá-lo, exaltá-lo. Convém que Ele cresça e que eu diminua, disse São João. E se Ele realizar, glória a Deus. Mas se Ele não realizar, glória a Deus. A razão de cantar é mais do que fazer harmonização. A razão de cantar, meus irmãos, é para adorar aquele que é o seu Filho, deu, entregou por nós na cruz. Há uma razão por que cantar, e não são os nossos projetos pessoais.
Não é o meu projetinho pessoal. Olha para Santa Cecília. É uma linha muito tênue, as duas linhas que permeiam o nosso ministério. E nós vamos andando em cima desta linha que diz assim: estou aqui para servir o Senhor, seja qual for o seu ministério. Mas facilmente, irmãos, a gente andando em cima dessa linha tênue, essa linha fina, a gente dá uma desequilibrada e põe o pé na outra linha que não é a vontade de Deus a nosso respeito. E ao invés de nós servirmos ao Senhor, nós corremos isso de colocar o Senhor a nosso serviço. E a nossa oração já é: ô Senhor, cadê o meu milagre? Você já viu algumas orações assim? É o meu, é o eu, é o meu umbigo, o meu milagre, o meu. Entra na minha casa, entra na minha vida, faz isso, faz aquilo, Senhor. Você é meu servo, vai, faz. Se não fizer, eu passo beicinho. Como é que é a música, né, assim? Beiçudo? Se o Senhor não fizer. Cuidado se você é carrancudo. Você faz beicinho, Senhor. O Senhor não atendeu a minha oração. Espera aí que eu vou trazer uma passagem bem impactante sobre isso. Toma comigo Daniel 3, capítulo 3, versículo 17, seguintes. Livro de Daniel, capítulo 3. Versículo 17. Seguintes, vamos lá. Acharam? Eu não achei. Eu não estou com a minha Bíblia hoje. Achei. Daniel. Ok. Daniel 3, 17, 18. Todo mundo a postos? E é grande o texto, hein? Mas vamos lá. Vamos a partir do versículo 13. Nabucodonosor, dominado por uma cólera violenta, ordenou o comparecimento de Sidraque, Misaque e Abidênego, os quais foram imediatamente trazidos à presença do rei. Mas por que Nabucodonosor estava chamando esses 3 jovens? Porque igualmente, como o prefeito lá de Santa Cecília, ele tinha erigido um ídolo. E queria que os 3 jovens que eram homens de Deus, que amavam a Deus, queria que esses 3 jovens se prostrassem diante deste ídolo imenso, feito de ouro, e o adorassem. O que os jovens disseram? É ruim, hein? Não vamos, não. Mas vocês têm ideia do que vocês estão falando, meninos? Temos sim. Nós não vamos adorar ídolo nenhum. Aí os servos do rei foram lá e falaram para ele: ó, Nabucodonosor, os 3 jovens lá disseram que creem no Deus vivo e que não vão prostrar-se diante do seu ídolo. Como assim? Mas toda a cidade vai se prostrar? Todos do reino devem se prostrar? Eles não vão fazer essa desfeita. E mandou buscá-los.
E eles vieram. E foram apresentados diante do rei. Versículo 14. Nabucodonosor disse: é verdade, Sidraque, Misaque e Abdênego, que recusais o culto a meus deuses e a adoração à estátua de ouro que eu erigi? Versículo 15. Pois bem, estáis prontos. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, está escrito aí na sua Bíblia? Sim ou não? Da flauta, da cítara, da lira, da harpa, da cornamusa e de toda espécie de instrumento musical, de música, a vos prostrardes em adoração diante da estátua que fiz. Se não o fizerdes, sereis precipitados de relance na fornalha ardente. E qual é o Deus que poderia livrar-vos de minha mão? Disse o rei. Veja qual é o sinal para que eles se ajoelhem diante do ídolo. É o som dos instrumentos musicais. É a música. Toda espécie de instrumento. Atrás dos instrumentos tem os músicos. Que preocupante isso. Irmãos, esse mundo está cheio de música que tem feito o nosso povo se ajoelhar diante de ídolos. Não na Igreja Católica Apostólica Romana. Não. Não a nós. Já diz o salmista no Salmo 115, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao seu nome dai glória, por amor da sua fidelidade, da sua misericórdia. Não a nós a glória. Mas tem música, muita música sendo propagada neste mundo, a fim de que o povo se prostre. Ou em adoração, ou em depressão mesmo. Mas Deus suscita homens que muitas vezes cantam, não por som, mas como eu disse, por um modo de vida. Cecília não era grande cantora e não emitia grandes sons, nem grande instrumentista. Mas ela cantava uma das mais lindas canções, e talvez a mais linda canção, que se chama Vida. Vida comprometida com o Senhor. Esses jovens não cantaram canções. Mas veja o que foi que eles fizeram. Versículo 16, está na sua Bíblia, leia. Olha, Sidraque, em resposta ao rei que disse, vou lançá-los na fornalha ardente e quero ver qual Deus que pode livrá-los da minha mão. Sidraque, Misaque e Abdênego responderam ao rei Nabucodonosor, de nada vale responder-te a esse respeito, ó rei. Se assim deve ser, o Deus a quem nós servimos pode nos livrar da fornalha ardente. O Deus ao qual nós servimos pode nos livrar da fornalha ardente e de tua mão, ó rei. Agora sim que vem a frase bombástica, versículo 18. E mesmo que não o fizesse, saibas, ó rei, que nós não nos renderemos, não rendemos culto
algum aos teus deuses, e que nós não adoraremos a estátua de ouro que erigiste. Que testemunho é esse? Nós temos certeza que o Deus em quem nós cremos pode nos livrar de ti, ó Rei. Mas ainda que Ele não nos livre, ainda que Ele diga não para nós, ainda assim, a nossa fé é tão enraizada que nós não vamos ceder, nós não cederemos. E vocês sabem o que aconteceu? Os jovens foram lançados na fornalha ardente. Mas antes o rei falou assim: joga mais combustível dentro, mais, porque eu quero que essa fornalha esteja fervendo. E os servos do rei que iam lá jogar a lenha, o combustível, se chegassem perto, torravam. Pois então, disseram para os jovens: por favor, entra. Porque eles não podiam jogá-los lá, não podiam chegar perto. E os jovens então entraram. E caminharam dentro daquela fornalha ardente. E de repente apareceu mais uma pessoa, um quarto personagem dentro da fornalha. Era um anjo. E aquela fornalha que derretia até aço, fez um refrigério, e eles passeavam dentro da fornalha, cantando louvores ao Senhor, o único Deus vivo e verdadeiro. E aí então saíram da fornalha ileso, nem um fio de cabelo, não tinha nem cheiro de cabelo queimado. Para encurtar a conversa, o rei olhou bem e falou: ih, deu ruim. E se voltou para eles e disse: perdão aí, e ordenou que todo o povo esquecesse os ídolos dele e adorassem o Deus de Misaque, Sidraque e Abedênego. E ali toda a cidade se converteu ao Deus vivo e verdadeiro, graças ao testemunho daqueles jovens de têmpera, de fé inabalável. Jovens que estão dispostos, como Santa Cecília, a entregarem-se em sacrifício vivo, por causa da fé que anunciam e que vivem. Meus irmãos, não se trata de performance. Se trata de se o seu sacrifício é agradável ou não a Deus. Será que o sacrifício de Santa Cecília foi agradável a Deus? Será que o sacrifício dos 3 jovens foi agradável a Deus? Embora eles não tenham morrido? Será que o sacrifício de Caim foi agradável a Deus? E o de Abel foi agradável? Irmãos, o nosso ministério não está baseado em grandes eventos, nem em grandes shows com iluminações, 1000 e tantos adereços que Jesus, quando é colocado a ser adorado, ninguém sabe onde Jesus está, porque é tanta imagem de tanta coisa no palco que se fala: meu Deus, cadê Jesus?
Não. Nosso ministério não está pautado nessas realidades rasteiras desta vida. Nosso ministério está pautado, sabe onde, irmãos? Em saber, Senhor, os acordes que eu estou fazendo, a música que eu estou cantando agora, te é agradável ou não? Porque se não for agradável a ti, de que adianta eu estar cantando? Se não for agradável a ti, não é sacrifício. E se não for sacrifício, não vale a pena. A pergunta é, Senhor, a minha música te agrada? Ou quando chega aos seus ouvidos, o Senhor diz, é muito ruído, eu não posso suportar isso. E enojado o Senhor diz, tira de mim, tira da minha frente. Oh, irmãos, é muito grave isso. Abel ofereceu um sacrifício e Deus assimilou dizendo, sim, eu aceito. Mas Caim, displicente, de coração endurecido, ofereceu um sacrifício e Deus disse, esse eu não quero. Isso não me agrada. Repito, não se trata de performance de palco, de vozes lindas. Não se trata dos instrumentos mais maravilhosos e da multiplicação de notas que você faz. Se trata, sim, de oferecer um verdadeiro sacrifício a Deus, a começar pela sua vida. Um modo de vida, um jeito de ser adorador. E a partir daí cantar um canto novo. Entoar o canto da vida nova que só Deus pode dar. Cantar o eis que faço novas todas as coisas. E ver na multidão aquilo que tu cantas se realizando na vida das pessoas. Porque a nossa música está chamada a glorificar a Deus com primícia. E santificar o povo que nos ouve, que nos escuta. Eu me lembro na minha primeira infância ministerial, que quando nós íamos cantar lá na igreja de Santa Cecília, Adriano, o grupo Mensagem, nós ensaiávamos muito para cantar na missa. Meninos na fé. E a missa era um palco para nós. Aí quando acabava a missa, vinha aquelas senhorinhas cheias de boa intenção e diziam, nossa, hoje foi lindo. Hoje foi maravilhoso. E eu até me encurvava, dizendo assim, ui. Porque dentro de mim havia um sentimento de nada disso. Se nós merecemos elogio, se elas prestaram tanta atenção em nós, provavelmente não viram Jesus, que foi entregue sobre o altar. Provavelmente não prestaram atenção, porque estavam atentas ao grupo Mensagem que cantava na missa. Oh, tristeza! Que tristeza! Se vem me elogiar, enquanto Cristo é o centro, Cristo é o Senhor, só a Ele o louvor, a honra. Tudo foi feito por Ele, para a glória dEle. Mas às vezes a gente absorve, dizendo na infância da nossa fé, temos muito que caminhar. Que coisa mais triste quando a gente chega no lugar e as pessoas começam a gritar assim,
Eugênio, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Meu Deus, que coisa mais triste. Se veio para me ver, você perdeu seu tempo. Porque eu não vim para me mostrar, eu vim para apresentar-lhes Jesus, o Cristo, Salvador e Senhor. Eis o meu chamado, eis o teu chamado, eis a nossa vocação. Abra a tua boca, cante um cântico novo. E se não puder abrir a sua boca, a mais linda canção que você pode cantar se chama Vida. A sua vida. O modo de vida. O jeito de ser. O jeito de ser. É assim que eu sou de Cristo, e sendo de Cristo eu sou assim. E assim como Santa Cecília, quando esses jovens manifestaram a presença de Deus em meio às dificuldades, os sofrimentos e as dores, ser uma manifestação de Cristo neste mundo. Esse assunto de ministério de música é muito profundo. Vocês estão pensando que é brincadeira? Olha. Gente, vocês não brinquem com isso. Deus tem uma predileção por esse tal ministério de música, porque Ele sabe o que está contido aí, e se esse ministério for fecundado pelo Espírito Santo, ele é uma potência neste mundo, é capaz de impactar, de mover os fundamentos do cárcere, de tanta gente que se encontra aprisionado. Não foi assim com Silas e Paulo? Os fundamentos do cárcere foram abalados. Esse ministério de música, eu me sinto um grande privilegiado, não sei quanto a você, de fazer parte dessa turma chamada a servir a Deus no louvor, na adoração. Por tudo isso, seja glorificado o nome do Senhor Jesus, desde sempre e para sempre. Amém. Diga comigo: só por ti, Jesus, me consumir, como vela que queima, no altar, me consumir de amor. Tu é nosso coração, a nossa oração, a nossa resposta. Só por ti, Jesus, só por ti, Jesus, quero me consumir. Como vela que queima no altar, me consumir de amor. Só em ti, só em ti. Só em ti, Jesus, quero me derramar. Quero me derramar. Como o rio se entrega ao mar. Como o rio se entrega ao mar. Me derramar de amor. Me derramar de amor. Pois tu és o meu amparo e o meu refúgio. Canta, André, vai! Pois tu és o meu amparo e o meu refúgio, essa alegria de minha glória! Só em ti repousa minha esperança, não vacilarei.
ensaio foi bom, mas agora tem que ser pra valer. Pois tu és o meu amparo, meu refúgio, és a alegria de minha alma. Só em ti repousa a minha esperança. Não vacilarei, e mesmo na dor quero seguir até o fim. Só por ti, Jesus. Só por ti, Jesus. Ah, Senhor, que este nosso sacrifício de louvor te seja agradável. Obrigado, Senhor, obrigado, obrigado, Senhor, obrigado. Bendito seja o teu santo nome, agora e para sempre, pelos séculos dos séculos. Amém.